Nesta aula você vai criar um formulário com os recursos disponíveis em HTML5. Então, você irá criar formulários, atribuir ação quando o formulário for submetido, criar e explorar os tipos de campo disponíveis no HTML5, definir campos obrigatórios, inserir botões e trabalhar com formatações de campos. Sugestões para a aula: repita o que está a ser apresentado no vídeo, pause o vídeo e reproduza a ação em seu computador. Explore opções. Vamos começar. Boa aula! Vamos ver então um recurso muito importante no HTML, que são formulários. Formulários servem para fazer várias coisas: entre em contato, reclamações, coloque seus dados, enfim, tudo que nós queremos aí do usuário final, né? Uma forma de interação bastante simples e fácil. Bom, para essa aula então, coloquei ali à disposição um arquivo já com o conteúdo, para não precisarmos nos preocupar com isso. E é só fazer o download, colocar ele ali no teu folder. E eu vou abrir aqui então, com o botão direito do mouse, Edit Notepad++. Abro aqui, em paralelo também vamos abrir o arquivo no browser. E temos então aqui a página com o que foi já entregue em termos de digitação de texto, tá? Bom, então vamos lá, o que nós queremos fazer? A primeira coisa então, o objetivo deste formulário é entre em contato conosco, né? Então, você tem lá a página principal, que você clica, entra em contato conosco, ele vai preencher o formulário. Então aqui, ó, preenche os campos abaixo, entraremos em contato assim que possível. Então a partir daqui começa o nosso formulário, tá? Então, a tag do HTML que permite trabalharmos com o formulário é a tag form. Tá? Então vamos aqui, né? Form. Fecho a tag aqui, né? E vou fechar lá embaixo, na verdade. É importante que ele esteja isso dentro do body, tá bom? Na verdade eu vou até fazer o seguinte, eu vou colocar aqui barra form. Só que o formulário, o que acontece? Ele, diferentemente das outras, ele implica em uma ação. Ou seja, o que você faz com aquele formulário? Porque o formulário tem que ter sempre um botão associado, né? E o botão é um botão de ação. Então, quando você aperta o botão, né, normalmente aquele submit, submeter, enviar, né, ele faz alguma coisa, né? Então, quando a gente coloca um formulário, aqui uma tag form, a gente tem sempre que especificar qual é a ação, né? Então, aqui eu vou colocar action, tá? E aqui eu vou colocar um arquivo, nesse caso nosso aqui, chama ele de script, php.php, vou fechar aqui, né? E o método, vou colocar ele como get, tá? Bom, duas coisas então. Primeiro, esse action, o que ele está dizendo aqui? Que quando ele clicar naquele botão enviar, submeter, submit, tal, que nós vamos ver depois, ele vai executar essa ação. Qual é a ação? Ele vai chamar esse script php.php, né? E qual que é o método get? Você tem dois métodos possíveis, que é o get ou o post. O get ele é mais usado para você passar dados via a própria página, via URL da própria página, por exemplo, para esse arquivo script PHP. Você teria também o método post, que o post ele é mais usado para você entregar dados dentro de chamadas HTTP, não é? Mas nesse caso aqui, para também não complicarmos, que não é o objetivo agora entrarmos no detalhe desses dois métodos, mas sim vamos deixar o método get e vamos criar esse arquivo. Na verdade ele não existe e não vai existir, é só para mostrar o direcionamento da ação para esse arquivo, tá? No curso a gente vai falar uma aula, uma introdução bem rápida ao PHP, mas só para você ter ideia do que se trata e como é que você pode evoluir nesta área, tá? Bom, então temos aqui o formulário, né? Então eu vou salvar ele aqui, né? Se eu vier aqui agora, refresh,
não vai acontecer nada. Por quê? Porque apesar de eu ter um formulário, eu não tenho nada especificado, né? Bom, então, a ideia do formulário que é ter campos, né? Então eu tenho, por exemplo, o nome, né? Agora eu quero então fazer o seguinte, eu quero colocar um campo para que o usuário final consiga colocar o nome dele, né? Então como é que a gente faz isso, né? A gente vem aqui, coloca aqui uma tag, né? Tudo são tags, lembrem, em HTML. Então input type, tá? Esse quer dizer, ou seja, input já é algum elemento aqui, type text, ou seja, ele vai precisar imputar, né, alguma coisa do tipo texto, né? Aqui a gente dá um nome também pro campo, que eu vou dar o mesmo nome do label para ficar fácil, tá? E aí assim, eu vou fechar ele aqui para você ver como é que fica, tá? Então eu coloco aqui e pum. Tá? Esse também é uma tag única, ele não precisa de um par dele de fechamento. Eu venho aqui, refresh. O que aconteceu aqui? Ó? Na frente do nome ele colocou um campinho, que é um campo que, no caso tem meu nome aqui, porque já pegou do cache, né? Mas ele permite colocar. Então vamos fazer o seguinte, eu quero agora então colocar o e-mail, né? Então venho aqui, mesma coisa, input, type, igual, só que o e-mail também tem um campo específico para e-mail, um formato específico para e-mail. Por exemplo, se eu colocar e-mail aqui, o que acontece? Ele já começa a trabalhar com formatação do e-mail, né? Agora não vai ser muito óbvio, mas depois quando nós colocarmos alguma coisinha para validar, ele vai ser óbvio, né? Então eu tenho aqui, ó, tá vendo? Tem os e-mails aqui que já estavam no cache, né? Provavelmente outros campos com o mesmo nome de formulários que eu já acessei. Idade, então venho aqui, vou lá, colocar aqui, ó, input, type, e aqui no caso eu vou colocar ele como número, porque aí eu vou, com a informação dele, eu posso fazer conta, né? Posso somar, diminuir, fazer maior, menor. Quero saber se é maior de 18 anos, menor, é só comparar. Tá? Pronto, então aqui, ok, tenho aqui o da idade, né? Bom, antes de preenchermos o resto, então eu tenho aqui, se eu vier aqui, bom, né, eu tenho aqui sobre você, nome e tal. O que eu quero? Que esse sobre você seja uma área em que o campo nome, e-mail e idade estejam dentro desta área, né? Para isso nós temos uma tag em HTML que ela é a tal da field set. Então se nós viermos aqui, por exemplo, vou colocar aqui, desculpa, field set, opa, peraí, sobre você, aqui pronto, field set, perdão, fecho, e aqui eu vou colocar outro field set. Na verdade eu fecho, né, o field set. Set é conjunto, né, em inglês, field conjunto de campos, né? Então esse conjuntinho de campos aqui, esses três, né? Salvo aqui, vou vir aqui, pau, ele colocou aqui, tá vendo? Só que o sobre você ainda não está formatado, então ele vai ser o que nós chamamos de legenda, ele é a legenda desse field set. Então se eu colocar aqui legend, venho aqui, legend, salvo, vamos vir aqui, fazer um refresh, olha aqui, ó, ficou bonitinho, né? Então tem o nome, e-mail e idade, tá? Muito bem, então esses são o primeiro bloquinho do sobre você, né? Agora eu vou querer ter um outro bloquinho chamado motivo do contato, que vai ter um campo motivo do contato, que vai ter a inscrição,
vai ter informações e vão ter outros, né? Mas o que é isso aqui? É o tipo de motivos de contato, ou seja, vai ser alguma coisa que ele vai clicar ali, se o motivo do contato dele foi inscrição, foi informação ou foi outros, tá? Então, para isso, vamos voltar ali no Notepad, né? Vamos então pegar aqui e colocar aqui um field set de novo, né? Field set. Tá, esse motivo do contato, lembra que, como nós falamos, tudo que a gente abriu a gente fecha, né? Tudo que a gente abriu a gente fecha. Aliás, eu vou fazer o seguinte, o motivo do contato eu vou até um pouco mais. Eu vou descer aqui e vou pegar bom, por hora vamos deixar assim. Então, motivo do contato, field set, botar aqui barra field set. Tá, perfeito. Depois a gente muda se for o caso, tá? Bom, então esse aqui vai ser uma legenda, né? Aqui eu vou fechar a legenda. E aqui, esse motivo do contato vai ser um texto normal, mas aqui eu vou colocar, então, input type igual. Aqui é do tipo radio ou rádio, né? E o nome dele vai ser rádio 1. Rádio 1. E aqui eu fecho aqui a coisa. Eu coloco aqui um espaço para que eles não fiquem grudados, né? E vou repetir a mesma coisa, não vou como nós só temos um input aqui, não precisa, o nome tem que ser o mesmo, então todos têm que chamar rádio 1, tá? Porque na verdade é só um valor, é o valor que ele escolher. Venho aqui, olha o que aconteceu aqui, motivo do contato, a inscrição, informação ou outros. Percebe que ele deixa só um aqui, né? Eu posso também, se quiser, apagar isso aqui, né? Porque a própria legenda já é suficiente. E, né? Tá bonitinho aqui. Vou tirar esse cara aqui. Perfeito. Então tem aqui sobre você, motivo do contato. Aí eu tenho aqui curso a que se refere, não é? Esse curso a que se refere, eu vou colocar então aqueles quadradinhos que são checkbox, em que ele pode assinalar talvez mais que um, né? Então como é que a gente faz aqui? A gente vamos vir aqui, curso a que se refere, né? Aí eu vou colocar aqui input type igual, aí ele vai ser do tipo checkbox, né? O nome dele vai ser check. E o valor, aqui tem um outro do valor, ou seja, como é que se esse campo check tiver clicado, né, tiver com um tick, o valor vai ser ch1, tá? Pronto. E aqui a mesma coisa para os de baixo, só que eu vou ter, os valores são diferentes porque eu preciso ter o controle de quais foram. E como ele pode indicar mais do que um, então ele pode ter um ch1, pode ter um ch2, quando ele clicar aqui, né? 5, 6 e 7. Vamos ver como é que fica aqui. Vamos ver aqui. Dá um refresh com o botão. Olha aqui. Curso a que se refere.
Então o usuário pode vir aqui, ó, e clicar mais do que um. Aqui não, né? Ele só pode clicar um, tá? Porque esse é um campo radio button, esse é um campo do tipo checkbox, tá? Bom, nós também temos aqui, nós podemos ter aqui, olha, qual o seu nível de entendimento relativo ao curso referido? Nenhum, básico, intermediário ou avançado. Imagina que eu quero colocar isso no que a gente chama de pick list, ou seja, aqueles campinhos que você clica ali na setinha, ele te dá a opção. Então, vamos pegar aqui, a opção para isso chama-se select. É um campo select, o nome dele, vamos colocar aqui escolha. Né? Tá? E vem aqui, tal, nome, escolha, tal, ok. E aqui eu vou fazer o seguinte, tem option, né? Value, aí eu coloco um valor, vou colocar aqui E1, na escolha 1, vou fechar, né? E vou deixar um nenhum aqui, ou seja, se ele escolher nenhum, o valor que esse campo vai retornar para mim é o E1, tá? Percebe que o option ele tem aqui o fechamento dele, né? E aqui vai ser, o básico vai ser E2, o intermediário E3 e o avançado E4, tá? Pronto. Então vamos aqui, salvamos. Olha o que aconteceu aqui. Eu tenho aqui, ó, qual o seu nível de entendimento relativo ao curso referido? Eu clico aqui, ele dá as opções, ó, nenhum, básico, intermediário e avançado, tá? Bom, eu pude fazer isso por quê? Porque eu tenho esse select aqui, tá? Bom, a mensagem, deixa aqui sua mensagem. O que nós vamos querer fazer? Nós vamos querer colocar um campo, né? Um campo que é livre, né? Para ele poder escrever o que ele quiser. Então, nesse caso, a gente tem a opção que é o text area. Então, se eu escolher aqui, ó, text area, né? Eu vou vir aqui e vou fechar a mesma coisa, né? Lembra que tudo que a gente abriu a gente fecha. Desculpa. Barra text area 1. Eu vou vir aqui, salvo, refresh. Olha o que aconteceu aqui, ó. Deixa aqui sua mensagem. Só que ele bagunçou. Por algum motivo ele bagunçou, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos ver aqui o que deu de errado. Eu tenho aqui 2, deixe sua mensagem text area, br e tal. Vamos fazer o seguinte, vamos então, já sei. Vamos pegar então, pegar esse field set daqui, esse field set daqui do motivo do contato, e vamos colocar aqui, deixar num field set só. Aqui eu vou subir, vou colocar realmente o campo motivo do contato. E aqui eu vou colocar um espaço, um BR. Então vamos ver se melhora aqui um pouco. O HTML, páginas de web é isso, né? É fazer e ver se ficou bom, fazer e ver se ficou bom, fazer e ver se ficou bom, né? Alguma coisa não funcionou aqui, vamos ver de novo. Legenda, field set, field set aqui, ó, tiro, e, agora sim, deve melhorar. Então vamos aqui, pronto, né? Isso ficou diferente, mas não resolveu ainda. Vamos voltar aqui. Então, eu tenho aqui, campo que se refere,
Tem muito aqui, esse ponto. Por aqui um BR. Venho aqui, vou salvar. Tá, já ficou um pouquinho melhor, mas ainda não tá bom, né? Bom, então, por enquanto vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui mais um BR aqui, tá? E vou colocar aqui um outro field set, tá? Não vamos contactá-lo. Esse vamos contactá-lo aqui vai ser uma legenda também. E aqui nós vamos, abrimos a legenda, vamos fechar a legenda. Aí nós temos aqui, indique o melhor dia para entrarmos em contato. Aqui nós vamos fazer o seguinte, a data, ou seja, qual que é o melhor dia que ele quer. Então é um campo do tipo data. Então eu venho aqui, input type, igual. Aqui eu vou colocar aqui data, na verdade date, né? Date de data. E o nome eu vou chamar de data mesmo. Tá? Tal. E a hora também é a mesma coisa, só que em vez de ser do tipo, o input ser do tipo date, vai ser do tipo time. Né? Então eu venho aqui igual, time, name, e eu venho aqui, colocar aqui time, fecho, desculpa, barra, e fecho aqui. E aqui eu vou fechar o field set que nós abrimos ali em cima. Perfeito. E aí, o que nós temos aqui? Temos ainda mais um aqui que é o field set de promoções. Por enquanto, vamos salvar aqui, vamos ver como é que está ficando. Né? Depois nós vamos tentar corrigir essa mensagem aqui que ainda está ruim. Vamos contactá-lo. Quando eu clico aqui, olha na data, olha o que acontece. Ele aparece aqui a data, percebe? E quando eu clico na hora também, ele permite você colocar a hora aqui. Né? Bom, promoções, voltando aqui. Então eu tenho promoção, recebeu código promocional. E se tiver código promocional, o que nós vamos fazer aqui? O código promocional, nós vamos deixar ele num tipo que é o tipo igual se faz para senha, ou seja, é um criptografado, né? Ou seja, se ele digita, ele não mostra o caractere que ele digitou, ele aparece aquelas bolinhas ou estrelinhas, né? Justamente para não aparecer o que ele está digitando. Então, o que é isso? É o tipo password. Aí eu vou colocar nome aqui, eu vou colocar código. E aqui eu vou... Eu vou apresentar outro conceito para vocês, que é o conceito de placeholder. Placeholder é o seguinte, é uma legenda que você coloca para dizer o que a pessoa tem que digitar, porque muitas vezes ela não sabe, né? Então eu vou colocar aqui código com 6 dígitos. Tá, então vem aqui, código com 6 dígitos, barra 1. Ok. Tá, BR. Vamos lá ver como é que ficou. Então eu salvo, venho aqui, código com 6 dígitos. Se eu digito alguma coisa, olha o que acontece. Ele aparece criptografado, tá? Então isso usa-se muito para senhas, tá? Para senhas
Bom, agora qual o seu nível de interesse nos cursos oferecidos por nós? Baixo e alto. Então aqui a gente também pode... a gente pode fazer o seguinte aqui. Olha, eu vou colocar, depois eu vou dizer o que pode type range, ou seja, entre o baixo e o alto, ele pode dizer qual que é o nível que ele quer. Tá? Então isso aqui é um tipo range, name igual, vamos chamar de nível. O mínimo vai ser 1, tá? O mínimo é 1 e o máximo vai ser 5, tá? Que diz, e o valor inicial, né? Se ninguém digitar nada, ele posiciona no 1, tá? Pronto. Aqui eu vou fechar. Então, perceba aqui o que nós colocamos, ó, input do tipo range, colocamos o nome nível, o mínimo é 1, o máximo é 5 e o valor inicial é o 1, tá? Eu vou salvar aqui, eu vou te mostrar o que é isso. Quando eu dou um refresh, olha aqui que interessante, ó, do baixo para o alto, ó. Aí dependendo do browser ele mostra de uma cor diferente, de um formatinho diferente, mas é muito parecido os formatos. Então, ou seja, ele tem de 1 a 5, ele tem aqui como dizer, né? Muito bem. Bom, agora o que está faltando mesmo no nosso formulário é o botão, né? Quer dizer, a partir do momento que você coloca deixa eu primeiro colocar um outro field set. Eu vou vir aqui, ó. Quero também colocar um field set aqui no promoções para ficar mais interessante, né? Então eu venho aqui, eu vou colocar aqui field set, tá? Aí aqui eu vou colocar a legenda. Aqui também eu vou colocar a legenda. E aqui eu vou baixar o field set, né? Pode ser aqui, ó. Field set. Bom, e agora eu vou pegar e vou colocar aqui mais um espacinho, né? E vamos colocar então o botão. O botão, ele é um input type do tipo submit. Ou seja, quando ele clicar nesse botão aqui, ele vai submeter o formulário. E o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que está naquele action lá. Vai chamar aquele arquivo, que na verdade não existe, né? E aqui é o nosso caption, que ele mostra para nós aqui no botão, tá? Perfeito. Bom, vou salvar aqui. Venho aqui. Pum. Olha o que aconteceu aqui. Enviar. Tá? Então, se eu clicar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai enviar. Ele não reconheceu o arquivo, mas percebe que ele colocou os campos todos do formulário que nós temos, né? E também ele chamou esse arquivo aqui, ó, script.php. Só que nós não temos esse arquivo. Mas, se tivesse, ele chamaria, tá? Ele enviaria, tá? Bom, temos algumas coisinhas ainda a fazer, né? Então, de cima para baixo, o que a gente quer fazer agora? Nós vamos melhorar um pouquinho o formulário. Nós vamos fazer o seguinte, primeiro, eu não sei o que eu tenho que digitar aqui, né? Então, quando eu venho aqui, põe para o nome. Eu poderia ter alguma coisinha dizendo o que digitar, né? Então, eu vou usar aquele placeholder que nós colocamos lá pro código. Então, se eu vier aqui, por exemplo, e colocar placeholder igual a, sei lá, informe ou seu nome completo, tá? E mais, eu tenho uma opção que chama autofocus. O que é o autofocus? Ele permite um por formulário, né? Que é o seguinte, quando você carrega o formulário, ele já posiciona o cursor naquele campo. Ou seja, vamos ver se funciona. Vem aqui, pum, olha aqui, ele já posicionou o cursor
no nome e colocou o seu nome completo que nós colocamos com placeholder. Aqui nós também podemos fazer placeholder de e-mail, né? Placeholder igual e-mail. E podemos colocar também a idade, por exemplo, sei lá, informe seu e-mail. Seu e-mail, podemos colocar a idade também, um placeholder aqui. Sua idade, tá? Perfeito, então o que acontece? Vemos aqui. Olha aqui, ele já colocou, né? E aqui, como a idade é um campo numérico, ele tem aqui, então você pode subir aqui com a setinha. Então isso é uma funcionalidade que o campo numérico também coloca, tá? Bom, então temos aqui, e também outra coisa, né? Hoje, se eu pegar e colocar enviar aqui o formulário, ele vai enviar, né? Então, o que a gente também pode delimitar? Quais campos que são requeridos? Então, quer dizer, além do autofocus, eu posso colocar aqui, por exemplo, required. Required significa que o campo é requerido. Então, eu tenho aqui autofocus e required aqui no coisa, tá? A mesma coisa aqui, eu posso dizer aqui que ele é required, tá? Bom, quando eu coloco que ele é required, vamos salvar aqui, vamos vir aqui e vamos imaginar que eu vou enviar aqui o formulário. O que acontece aqui, ó? Como ele é required, ele deu a mensagem aqui, ó, preencha este campo, tá vendo? Então vamos imaginar que eu preencho, eu vou colocar aqui meu nome, Eduardo, e agora eu vou mandar novamente ele, eu clico aqui no enviar, ele deu também preenche esse campo, por quê? Porque nós colocamos como requerido tanto o nome quanto a idade. Agora, se eu vier aqui e colocar mesmo, por exemplo, edu@centraldeCursos.com e mandar enviar, aí ele vai enviar por quê? Porque eram somente esses dois campos que eram os campos requeridos, tá bom? Bom, que mais? Então temos aqui isto, não é? Voltando aqui para o nosso coisa, né? Temos esse aqui, né? E agora vamos ver aqui qual é o seu nível de entendimento do curso requerido, o que está acontecendo aqui. Voltamos aqui, qual é o seu nível requerido, tal. Tem alguma incompatibilidade aqui. Vou tirar aqui o... Opa, eu acho que é porque... Sabe o que aconteceu aqui? Deixa eu ver aqui qual que é o seu número. Tá, é exatamente isso. Lembra quando eu falo que o HTML não dá mensagem de erro? Aqui, ó, não fechei o select. Eu abri o select e não fechei. Tá vendo? Agora sim deve dar certo, tá? Vou voltar aqui ao BR que tinha. Vou salvar e vamos vir aqui. E pronto, tá vendo? Olha aqui a mensagem. Então, esse aqui é o nosso formulário inicial. Eu tenho então aqui os tipos de campos mais comum que o HTML5 trabalha, né? Tem um botão, data, hora, código promocional como se fosse um password. Tem o alto, baixo e médio aqui, numa barrinha. Tem a mensagem que pode escrever o que quiser aqui. Tenho um campo picklist. Tenho checklists, que eu posso selecionar quantos cursos eu quiser. Tenho a questão do contato, né? Depois aqui é só botar um BR que ele formata. Tenho um campo texto, um campo e-mail e um campo idade, tá? Só voltar aqui no coisa do contato. Motivo do contato, coloca um BR aqui, resolve ali o problema, salva. Vem para cá e já está tudo bonitinho, tá bom? Então esse é o nosso primeiro formulário que vai adicionar a página que nós estamos montando.
Nesta aula você criou um formulário com muitos campos que refletem os tipos disponíveis no HTML5. Na próxima aula você terá contato com a inserção e utilização de vídeos. Parabéns, aula concluída. Nos encontramos na próxima aula.